A assinatura de calor é incrivelmente parecida. 3.000 graus Celsius. Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como medir a temperatura com o sensor DS18B20 no Arduino. Bora ver! Mostrando aqui rapidamente a ligação do esquema elétrico no Arduino, a gente tem aqui o sensor, ele é bem básico na verdade, né? O lado esquerdo aqui está conectado no negativo, o direito no positivo e o do meio, que é o do sinal, tá ligado aqui na porta 4, né, do Arduino. E aqui é ligado um resistor entre o positivo e o pino de sinal, um resistor de 4,7 kΩ. Então esse é o esquema básico de ligação e aqui através eu liguei na porta 4, né, faz a leitura da temperatura do sensor. Eu tô aqui no manual do sensor e dá pra ver aqui que ele parece até um transistor, né? Mas não é, ele é um circuito integrado. E só que no caso a prova d'água, ele tem um invólucro de metal, como vocês podem ver, e isola o sensor do ambiente externo, né? Olhando aqui no manual, o manual ele é bem detalhado, na verdade, mas logo na primeira página dá pra ver um resumo das informações do sensor. Então aqui os mais importantes. Por exemplo, ele mede as temperaturas entre menos 55 graus Celsius e mais 125 graus Celsius. A precisão é de mais ou menos 0,5 graus Celsius. Isso nas temperaturas entre menos 10 e 85, que praticamente é a grande maioria, se não todas as medições vão ser nessa faixa aqui, né? O que eu gostaria de mostrar aqui no manual, tem muitas informações, tá? Mas a ligação é baseada aqui, ó, nesse diagrama. Como vocês podem ver aqui, ó, a direita vai ligado no positivo, o esquerdo aqui é o negativo e o do meio é o sinal. E aí aqui tem o resistor de 4,7 kΩ conectado entre o sinal e o positivo. E aqui, olha, como vocês podem ver, a ligação do sinal aqui, do fio de sinal, você pode ligar em vários outros dispositivos. Então você vai cascateando aqui outros sensores de temperatura e ele vai lendo. Um detalhe no meu caso foi bem interessante, eu precisei buscar em muitos lugares alguma informação sobre isso, mas eu achei aqui no fórum do próprio Arduino uma pessoa com um problema idêntico ao meu, que era o seguinte, ó, problema com o sensor ligado em cabos longos. No meu caso aqui eu tenho dois sensores, um fica na caixa d'água e o outro na cisterna. Só que o que fica na cisterna, a ligação entre o Arduino e a cisterna, o cabo tem 20 metros de distância. Isso estava dando diversos problemas. Eu fiz teste antes de instalar, claro. E o problema que estava dando é que a precisão não, mas a medição da temperatura estava ficando muito errada. Ou não estava medindo, ou estava dando uns valores absurdos, tipo temperaturas que não existem, entendeu? Números variando e ficava variando muito. Então, eu pesquisando, eu descobri esse tópico aqui no fórum. E aí aqui embaixo tem um rapaz aqui que ele diz, olha, como que ele resolveu o problema. Ele trocou o resistor de 4,7 kΩ por um de 2,2 kΩ. Aí eu coloquei esse resistor e fiz o teste. E foi isso que solucionou meu problema. Então, quando tem um cabo muito longo entre o sensor e o Arduino, eu recomendo você trocar e fazer o teste para ver se vai funcionar. No meu caso, deu super certo e passou a funcionar tudo corretamente. Então, os dois sensores ficam medindo corretamente agora. E uma recomendação que eu dou na hora de fazer a montagem é colocar algum peso no sensor. Por quê? Porque ele é um pouco leve. Quando eu botei na água, ele ficou um pouco suspenso. Ele não foi até o fundo, ele não foi afundando, né? Porque como é oco ali, onde tem o encapsulamento, acaba dando ar, né? E aí ele não fica pesado. Ele acaba flutuando. Não digo que ele fica na superfície, mas ele não afunda também, entendeu? Por causa também do peso do fio. Mas aí o que eu fiz? Eu amarrei uma linha de nylon ali onde fica a borracha e coloquei uma dessas telas que botam fruta, né? Que vende em feira. Tem essas telinhas, esse saquinho de tela, né? Eu tinha um velho aqui, cortei, dobrei para ficar mais firme e amarrei e botei nela uma bolinha de vidro. O nome é Good, Boleba, não sei, depende aí de onde você tá. Mas isso ajudou muito e aí o peso dela, ele leva o sensor pro fundo. Explicando o código aqui é bem simples, na verdade. A gente precisa incluir aqui duas bibliotecas. Uma é dependente da outra, então vocês vêm, pesquisem aqui por Dallas, já tinha pesquisado aqui, ó. Dallas Temperature, foi essa que eu instalei. Só que quando você não precisa basicamente instalar o OneWire, porque vou simular aqui para vocês verem, ó. Vou remover. Quando ele instala, quando você coloca para instalar, ele fala, olha, essa biblioteca
ela tem uma dependência. Você quer instalar a dependência? Qual é a dependência? A OneWire, porque ela precisa dessa outra biblioteca para funcionar. E aí é só clicar em Install All. E aí ele vai instalar os dois. No meu caso aqui já estava instalado, né? Mas é só para vocês verem que tem esse passo. Vou tirar aqui. Aqui eu defini o pino 4 para ler as temperaturas, né? E aí aqui a gente faz a definição das bibliotecas. Então tem a OneWire pegando no pino 4. E aí, o que a Dallas... É Dallas, né? Por causa do fabricante, que se chama Dallas, por isso tem o nome de Dallas aqui. O que ele faz aqui? Ele passa como parâmetro a própria definição aqui da outra biblioteca. Por que é o OneWire? O OneWire é um fio. Então, como que ele funciona? Como eu falei lá na explicação, você pode ligar mais de um sensor no mesmo fio. Vários sensores, na verdade. Então, todos eles funcionam no mesmo fio de dados, né? Então, por isso que é o OneWire. É um fio só. Em um fio, você liga vários sensores. E aí, ele passa como parâmetro, e aí essa biblioteca aqui, a Dallas, é que faz a leitura dos sensores e se comunica e tal. Aqui eu defini uma variável endereço só para pegar o endereço do sensor, para vocês verem como que é. Configurei, eu botei uma outra variável aqui que é o total de sensores, porque eu posso querer pegar, né, ali quantos sensores eu tenho conectado, né? Aqui eu tenho o setup, que é só a comunicação serial. Eu dou uma inicialização nos sensores de temperatura, então eu dou um begin aqui para ele iniciar. E aqui eu já posso pegar o total de temperatura, de sensores. Por quê? Porque aqui ele já faz a comunicação, entendeu? Já verifica quantos sensores tem. E aí é que eu já consigo setar qual é a quantidade total que tem de sensores. Bom, no loop aqui é bem simples. Eu botei isso daqui só pra gente medir o tempo, né, de execução, pra vocês verem. Então eu pego qual o tempo inicial aqui, né? Pego o valor das temperaturas, ou seja, eu vou nos sensores, varro, né, lá os sensores e pego as temperaturas. Aqui eu tô pegando a temperatura do sensor que tá no index 0. Por quê? Porque quando ele faz esse begin aqui e vai nos sensores, ele na verdade ele cria um array de sensores. Ou seja, ele vai adicionando os sensores que ele vai encontrando num array. E eu posso acessar esse array pelos índices do array. Então se eu tenho o 0, é o primeiro índice, então é o primeiro sensor. O 1 é o segundo índice, então é o segundo sensor. E assim por diante. Então, pela quantidade ali, por exemplo, dos sensores, eu poderia fazer um for, por exemplo, e ir inteirando de sensor a sensor aqui para pegar a temperatura. É um exemplo. E aí, aqui eu só mando na serial para verificar quanto tempo que passou, qual a temperatura do sensor que eu peguei. No caso aqui eu só peguei do primeiro, né? Porque eu só tenho o primeiro plugado. E o endereço do sensor, que é aquela variável lá que eu adicionei. Então aqui, ó, se a gente for ver aqui é o log de instalação, né? Mas se eu for ver aqui na serial, vamos ver o que ele está respondendo. Ó, o que ele está fazendo aqui, olha. Ele está indo no sensor, vocês podem reparar que eu não botei nenhum delay. Não tem nenhuma espera aqui. Porém, vocês podem ver que ele está demorando, ó, 500 milissegundos para ler o tempo, para ler o sensor de temperatura. Então ele faz a requisição aqui para pegar a temperatura, que é essa aqui de cima, e demora 500 milissegundos para pegar. E isso porque eu só tenho um sensor. Aí ele já está mostrando aqui a temperatura que está no sensor e qual é o endereço dele. No caso 1, porque é o endereço 1 do sensor. E aí se tivesse 2, ia ser o 2 e assim por diante. Então é bem tranquilo, na verdade. Mas aqui é para vocês verem o tempo de leitura do sensor, 500 milissegundos, sem delay. Agora, explicando aqui o código de forma assíncrona, é bem parecido com o outro. A diferença é que a gente precisa incluir mais uma biblioteca, que é essa daqui, Non-Blocking Dallas. E aí a gente pode vir aqui em bibliotecas, né? Pesquisar por Dallas aqui. Ó, vai estar aqui, ó. Non-Blocking Dallas. Quando eu instalo ela fala que... Assim como a outra fala que precisa de uma dependência, que é a OneWire, essa daqui, quando a gente instala, ele fala que precisa de duas dependências, que é a Dallas e a OneWire. Ou seja, para essa daqui funcionar, precisa dessas duas instaladas. Então aqui, olha, tem a mesma definição, né? No pino 4, eu estou definindo o pino das temperaturas. Aí aqui tem um parâmetro a mais, não precisa ser definido aqui, tá? Mas eu coloquei como variável, a gente usa ele mais ali embaixo. Aí aqui é exatamente a mesma coisa, ó. O OneWire eu digo qual é o pino do sensor. Aí no Dallas eu passo como parâmetro a OneWire por referência aqui, como ponteiro. E aí a outra a gente passa também como ponteiro, a Dallas Temp. Então ele vai cascateando aqui, né? Mas é essa daqui que faz ficar assíncrona. Aí aqui tem a mesma definição do endereço. Aqui tá o valor da temperatura. Eu criei essa variável aqui para ele, quando ler a temperatura, ele setar o valor dessa variável aqui para mim. E aí eu posso pegar esse valor em um momento futuro, em outro momento.
E aqui também pegando a quantidade de sensores. Aí aqui no setup, mesma configuração, né, da serial. Aí aqui já tem a diferença. Tá vendo aqui? Na hora do begin aqui, quando eu dou o begin, eu preciso passar 2 parâmetros. O primeiro é a resolução que eu quero usar. Aqui ele aceita 4 resoluções diferentes, não sei se tá mostrando aqui. Basicamente a diferença entre as resoluções é uma resolução mais baixa, eu consigo ler o sensor em um tempo mais baixo. Porém, né, a resolução vai ser mais baixa. Essa daqui é a maior resolução, e a maior resolução, lá de acordo com o manual, demora 750 milissegundos para ler. E aí por isso que tem essa variável aqui do tempo, ó. A gente passa 1500, aqui tá de acordo com o exemplo que eles passam, né, dessa biblioteca, 1500 milissegundos, ou seja, a gente dá o dobro de tempo para o sensor ler, para ele ler os sensores. Aqui eu pego a quantidade de sensores. Aí aqui que tem uma diferença. Eu consigo setar 3 funções. Aqui são funções, a gente passa como variável aqui, mas elas são funções de execução para quando acontecer alguma coisa com os sensores de temperatura ou com os valores que a biblioteca conseguiu pegar dos sensores. Isso aqui vai ficar mais claro ali mais embaixo. Bom, aqui eu já dou a mesma coisa lá, né? Eu já pego as temperaturas aqui no próprio setup, inicializo, né? E aqui no loop, o que eu faço? Ele tem um método chamado update, que é o seguinte, ele inicializa a atualização dos valores do sensor. Mas, qual é a diferença? Quando eu inicializo, eu falo assim, olha, começa a ler para mim. Não necessariamente eu já vou ter o valor disponível. Eu não vou ter o valor de imediato, assim, atualizou, já tenho o valor que está no sensor. Não, eu só vou ter esse valor quando ele estiver pronto. Quando passar aquele tempo de leitura e ele me retornar o valor que ele leu, entendeu? A diferença é que eu rodo o update aqui e ele não espera a biblioteca terminar de ler. Ele já segue o programa aqui, então não bloqueia a execução do programa. Aí aqui eu só dou um print, né, e tal. Tô pegando aqui o endereço, tá? Convertendo para string aqui já. Esse daqui tá tudo no exemplo lá da biblioteca, tá, pessoal? E aqui eu tô dando um delay. Por quê? Porque se eu tirar o delay aqui, vai ficar rodando direto. Mas aí o mais interessante são as funções aqui embaixo. Que, como no exemplo lá, né? No exemplo tem essas funções aqui, que é a que eu passei como referência lá em cima, no setup, tá? Mas explicando direitinho aqui. Eu tenho a Handle Interval Elapsed, ou seja, eu posso pegar o valor da temperatura depois que aquele intervalo de 1500 milissegundos passou. Então, depois que passou o tempo, eu posso ir lá e recuperar os dados de temperatura. O outro, Handle Temperature Change, ou seja, toda vez que a temperatura mudar o valor. Aí aqui no caso aqui não tem código, né? Mas eu posso colocar o que eu quiser. Aqui eu já estou colocando. Por quê? Porque eu quero exatamente isso daqui. Que é, quando o sensor mudar a temperatura, ou seja, quando eu tiver um valor lido lá no termômetro de temperatura, que seja diferente do que ele leu anteriormente, ele executa esse cara aqui, essa linha de código. O que essa linha de código faz? Aquela variável, ele coloca dentro dela o valor em Celsius da temperatura que ele leu. Então ele vai lá, pega a temperatura que ele leu e joga para minha variável de temperatura. E aí ele fica atualizando. Toda vez que a temperatura mudar, o valor dessa variável vai mudar também. E aí eu vou ter um valor atualizado sempre que o valor mudar. Não necessariamente é na hora que o Arduino ali está rodando. Ele vai ficar atualizando isso aqui a qualquer momento. Quando eu printar essa temperatura, eu vou sempre ter o valor mais atual que eu tive no período anterior. O valor mais atual vai sempre estar setado nessa variável. Aí aqui eu consigo ter um debug, né, ou um tratamento de erro, por exemplo, que é o Handle Device Disconnected, ou seja, toda vez que um dispositivo for desconectado. Aí eu consigo pegar o ID dele aqui e usar essa variável para saber qual é o ID do sensor que foi desconectado e eu consigo saber qual sensor que foi. Consigo botar um aviso aqui, algum tipo de coisa. Mas basicamente é isso. Vamos ver ele funcionando aqui. Ó, então ele tá pegando aqui, olha. Repara que tá passando 500 milissegundos, ó, de 500 em 500 milissegundos. Mas só tá passando de 500 em 500 porque aqui em cima no meu loop eu coloquei um delay de 500 milissegundos. E aí ele tá pegando o valor aqui da variável, ó. Esse valor que ele tá pegando é o valor mais atualizado que ele leu, o último. Não necessariamente é o de agora, desse instante. Eu posso ler o sensor nesse momento e daqui a meio segundo ele ter atualizado. Mas eu não vou saber, eu só vou saber na próxima vez que a variável for atualizada. E aqui o endereço está trazendo em hexadecimal, eu acho. Aqui, né, essa biblioteca traz o endereço diferente. Na verdade, eu acho que esse endereço é o mais correto, tá? É do sensor. Então, eu posso ter vários sensores, eu vou ter vários endereços aqui. E é isso.
Então aqui eu consigo de forma assíncrona. Vamos fazer um teste aqui, só para vocês verem. Eu vou botar um valor menor aqui de delay. Na verdade, um valor menor vai ficar um pouco ruim, né? Mas é só para vocês verem que ele vai rodar a todo instante, ó. Para vocês verem que não bloqueia. Ó, olha aqui que interessante. Deixa eu tirar aqui o automático. Olha a primeira leitura que foi feita. 0 graus. Por quê? Porque no momento que ele deu o update aqui, olha, o valor não estava pronto ainda. O sensor não tinha lido. A biblioteca não conseguiu ler. Por quê? Logo em seguida eu printo aqui, olha, o valor da temperatura. Mas o valor, por padrão que eu botei lá em cima, é 0. Ou seja, esse valor não foi atualizado. Por quê? Ele não conseguiu, não deu tempo da biblioteca ler o sensor, atualizar na variável e eu consegui printar a variável aqui. No instante seguinte eu já consegui, olha. Entendeu? Então já tinha passado o tempo suficiente para ler aquele sensor, tá? No próximo loop, né? Aqui. Mas enfim, aqui você pode colocar qualquer quantidade, né? E o mais importante aqui, a todo instante, ele vai... Toda vez que o Arduino roda, ele pede para dar o update na temperatura do sensor. Mas aí eu só vou ter aqui quando ele terminar de ler. Quando o sensor me der um valor real e atualizar aqui na variável. Assim que eu coloquei o sistema para funcionar por completo, estava tudo funcionando perfeitamente, mas 2 semanas depois os sensores de temperatura simplesmente pararam de funcionar, de um dia para o outro. Do nada morreram. Eu fiz vários testes para ver o que podia ser, troquei a entrada no Arduino, não era isso. Voltei o código para uma versão anterior que não era assíncrono e nada também, não funcionou. Aí desisti porque eu sabia que depois eu ia precisar fazer uma manutenção por causa do sensor de distância. Isso eu vou explicar até num vídeo futuro. Mas quando eu fui fazer a manutenção, eu desmontei e consegui descobrir que simplesmente o sensor da cisterna parou de funcionar, ou queimou, sei lá. E aí descobri que se um deles parar de funcionar, eu perco acesso ao outro. Mas é importante dizer que eu acredito que isso só acontece por causa do resistor que eu mudei para funcionar com cabo de longa distância. Então, mas eu não tenho certeza, não consigo comprovar se realmente esse foi o problema. Bem, como o sensor pifou, vamos abrir para ver o que tem dentro, né? Como é que ele é por dentro. Ele tá um pouco marcado aqui, mas é porque ele estava no fundo da cisterna e tá com um pouco de barro, né? E aí acabou marcando aqui. Mas vamos abrir para ver. Aqui, olha, como vocês podem ver, eu botei um pouco de silicone, né? Ele tem uma borracha protetora aqui de vedação, mas eu não confiei nisso. Botei o silicone aqui e aqui. Aqui eu já tirei, né, na verdade. Mas ele tem uma borrachinha aqui, tá vendo? Vamos tentar abrir aqui para ver como é que é ele por dentro. Olha aí, rapaz. Olha o sensorzinho aqui. Ih, caramba. Tá todo quebrado, ó. Olha só, cara. Todo destruído. Eu acho que entrou água. Na verdade. Eu acho que entrou água. Enferrujou os contatos todos, olha. E destruiu o sensor. Aqui dentro não tem nada. É só um encapsulamento mesmo de metal, né? Então ele vai aqui dentro. Mas já era. Enferrujou por completo e detonou o sensor. E detonou tudo que tinha aqui dentro, na verdade. E é isso. Provavelmente eu não vedei muito bem. Ou ele abriu, né? E entrou água. Se bem que não saiu água aqui, né? Enfim, mas um pouco que entra já é o suficiente para enferrujar tudo e destruir o sensor. Mas tá aí, é bom para vocês saberem como é que é por dentro, como que funciona. Lembrando que os códigos, o circuito e todas as referências estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários. Já aproveita e deixa seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!